Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os nossos queridos amados. Aleluia. Meus irmãos, motivo de grande alegria, mais um programa Espaço Missionário começando. Hoje com um tema maravilhoso, focado em missões. Estamos aqui com o nosso querido obreiro César. Paz do Senhor, meu irmão César. Paz do Senhor, irmão presbítero Fernando. Glória a Deus. Já tô acostumando, tá? Amém, meu irmão. E o nosso querido e amado pastor Marcos Cruz. Paz do Senhor, pastor. Ô, glória. Paz do Senhor Jesus. Hoje promete, pastor? Hoje vai ser benção, hein? Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, quero já agradecer a todos que vêm acompanhando, vêm apoiando e dizer que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, que você possa estar conosco hoje nesse programa, para que o Senhor possa tocar no teu coração referente a missões, referente à obra de Deus, né, referente ao que Deus pode fazer na vida das pessoas. Como é de costume, hoje o pastor Marcos me deu a honra de iniciar esse programa. Nós vamos ler um versículo da palavra de Deus que se encontra lá no livro do profeta Isaías. Nós vamos ler o capítulo de número 6 e eu quero ler o versículo de número 8. Isaías 6:8 diz assim a palavra do Senhor para nós nessa noite. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Eita glória. E quem há de ir por nós? Então disse eu: Forte. eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje, na hora que nós estávamos nos preparando para vir para cá, Deus colocou esse versículo muito forte no meu coração. E quando o pastor Marcos falou que eu iria ler que eu iria ler o versículo de abertura, eu falei: amém, Deus. É esse versículo que nós temos que falar. E é muito claro para nós a palavra de Deus, meus irmãos. Aqui fala quando Isaías, o profeta Isaías, ele foi chamado ali, né, por Deus para o seu ministério. E aqui nos versículos anteriores fala que Isaías, ele era um homem que ele se considerava um homem de impuros lábios. Ele vivia no meio de um povo também de impuros lábios. Então ele se considerava alguém corrupto, alguém pecador, e vivia no meio disso. Mas ali naquele dia, quando a palavra do Senhor diz que um dos serafins voou para ele, tirou uma brasa do altar e tocou, aleluia, ali no profeta, ele foi purificado, glória a Deus. E a partir dali, ele ouviu o chamado do Senhor. Meu irmão, o que você está esperando? Deus, ele já te chamou para você fazer a obra. Oh, Deus já te chamou para você, aleluia, ser usado nas mãos dele. Você já tem tudo que você precisa, sabe por quê? Porque tudo que você precisa é de Jesus, é do poder de Deus, é o poder do Espírito Santo, mais nada. Porque de nós mesmos nós nada temos, nós nada somos. Mas o nosso Deus, aleluia, aquele que te escolheu, aquele que te chamou, ele tem todo o poder para te usar, para te fazer, aleluia, um grande instrumento, uma grande ferramenta nas mãos dele, para a glória dele. E para que as nações, as pessoas, as famílias, né, as pessoas necessitadas, seja lá quem for, aqueles que são muitas vezes humilhados, esquecidos, aqueles que ninguém quer, mas que Jesus quer e que Jesus ama. Deus, ele quer te usar para que você chegue até essas vidas. Então, que você possa responder assim como o profeta Isaías respondeu, dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Que maravilha, que palavra poderosa. Então, glória a Deus. Tem que ter alguém para ser enviado, né? E nós estamos aqui já prontos. Vocês dois são enviados. Vocês acham que eu não vou deixar vocês a Berlim porque vocês são meus companheiros de trabalho? Vocês acham que eu não preparei umas perguntas para vocês, não, né? Oh, glória. Primeiro, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de eu estar entrevistando vocês, tá? E você que está em casa, por favor, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos aí, dê o joinha lá, que é muito importante pra gente, para esse canal crescer e abranger mais pessoas, para estar abençoando mais pessoas, para mostrar que esse programa é um programa beneficente através da palavra de Deus. Amém. Glória a Deus, meu irmão César. Então vamos começar? Vamos ouvir primeiro as nossas vinhetas, nossos patrocinadores. Amém. O pessoal que paga a nossa conta. Amém, amém. Então vai lá, diretor, roda os nossos patrocinadores. Glória a Deus.
Cirurgião dentista Sorriso Bonito, do Dr. Wagner J.S. Carneiro. Uma clínica odontológica com atendimento diferenciado, oferece tratamentos desde implantes, próteses, clareamento. Faça agora mesmo seu agendamento conosco. 95404-3445, WhatsApp ou 5453-4305. Estamos localizados na Avenida Inocêncio Seráfico, 3601, Sala 4, Vila Silva Ribeiro, Carapicuíba, São Paulo. Siga-nos no Instagram, @dr.wagnersouza. Cirurgião dentista Sorriso Bonito. Dr. Wagner J.S. Carneiro, CRO 128016. Vai construir ou reformar? É Paraná Casa de Materiais para Construção. Blocos, tijolos, areia, pedra e cimento. Nosso telefone 4187-1921. Paraná Casa de Materiais para Construção. Nosso endereço, Estrada das Acácias 121, ao lado da UBS Elzir Maria de Jesus, bem pertinho de você. Paraná Casa de Materiais para Construção. Brinquedos Fun Toys. Faça sua festa alugando os Pula Pula, piscina de bolinhas e personagem vivo Homem de Ferro. Ligue ou chama no WhatsApp 11 9 53 90 40 53. 9 53 90 40 53. Brinquedos Fun Toys. IASIG, jovens e adultos, aulas presenciais e online, plataforma digital para atividades extras, avaliação contínua, conteúdos atuais, 3 profissionais à disposição, alunos entre 18 a 99 anos, turmas manhã e noite. IASIG, Carapicuíba, Avenida Celeste, 96 Centro de Carapicuíba, São Paulo. Water, construção racionalizadas. Somos uma empresa do ramo de construção civil que conta com profissionais com mais de 22 anos de experiência. Temos técnicos e mão de obra especializada em construção, acabamento, pinturas, reformas elétrica e hidráulica, comprometido com a qualidade e tempo de entrega. Nosso atendimento em horário comercial, de segunda a sexta, e atendimento emergencial aos finais de semana e feriados, através dos telefones de contato 11 9 50 28 15 13. 11 9 50 28 15 13. Water, construção racionalizadas. Estamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas e orçamentos. Water, construção racionalizadas, orçamentos e terceirização de serviços. Opção Diesel. A sua nova opção em peças diesel. Aqui você encontra tudo para o seu caminhão. Entre em contato, fale conosco pelo telefone 46 18 34 48. Ou WhatsApp 9 54 48 11 53 ou 9 40 35 13 04. Nosso endereço: Avenida Andradina 100, Parque das Iglesias. Siga-nos nas redes sociais. Opção Opcal Diesel. Ei, você que precisa de manutenção em seus equipamentos ou adquirir. A Solar Aquecimento e Refrigeração. Trabalhamos com aquecimento e refrigerações, equipe qualificada e atendimento eficaz que só a Solar tem. Trabalha com ar-condicionado para compra, manutenção, conserto, aquecedores de água, aquela sua máquina de lavar, câmara fria, refrigeração residencial e comercial, bombas de pressurização e circulação. Temos o parcelamento de 12 vezes sem juros nos cartões. Venha conhecer nosso trabalho. 11 95958 5986. Precisou? É Solar. Endereço: Avenida Marginal do Ribeirão, 3236, Parque Jandaia, Carapicuíba. Glória! Mais um programa Espaço Missionário. E hoje nós vamos falar um pouco do campo de missões, né, da Igreja Missão a Serviço do Rei Jesus, onde nós temos ali juntos feito um trabalho maravilhoso. Então, nós vamos abordar sobre isso, né, sobre o campo missionário lá em Pariquera-Açu e Eldorado. Vocês estão focos agora, né? Quando vocês estão focados agora lá, tá, e agora também, legal, né? Nós começamos, mas nós não temos ainda. Mas a gente está com um trabalho também lá em Praia Grande. Mas a gente vai falar um pouco só desse trabalho de Eldorado e o trabalho também de Pariquera-Açu, né? Pariquera-Açu.
Maravilha. Antes de mais nada, gostaria de agradecer pela oportunidade mais uma vez de eu estar aqui fazendo esse programa com vocês e de me dar a oportunidade também de eu conhecer esse trabalho que vocês fazem, que é magnífico, que eu conheço por cima, né? Mas eu sei que é um trabalho bastante louvável, um trabalho bastante árduo também, né? Mas antes de mais nada, eu queria, para quem tá entrando agora, fiz um convite para várias pessoas, vários amigos agora, eu queria conhecer um pouco de vocês antes, tá? Presbítero Fernando. Glória a Deus. Obrigado por você estar aqui. É isso, meu irmão. Quem é o presbítero Fernando? Da onde veio? É recente o presbítero Fernando, porque tem um mês, né? Um mês que o presbítero Fernando é presbítero Fernando. Já vai pular. Em nome de Jesus. O que acontece, meu irmão César? Sábado, no dia 22 de fevereiro, se eu não me engano, tivemos ali a nossa formatura do nosso curso de... Como que é o nome, pastor? Deu branco aqui. Curso de seminário. Seminário bíblico, né? Sim. Então a gente fez 2 anos de seminário. Então, na semana que ia ser essa cerimônia, o bispo, ele sentiu no coração de alguns dos alunos e alguns obreiros da igreja serem separados para receberem uma unção, né? Então, quem era presbítero, alguns receberam. Como é que chama? Como é que chama pastor. essa mudança de... Desculpa a expressão e a minha leiguice. Como é que chama essa mudança de cargo, vamos dizer assim? Então, é uma investidura, né, pastor? O pastor ele pode... Então, é uma investidura, assim, é analisado o trabalho da pessoa, né? Durante toda a trajetória dele, quando ele entrou na igreja. Sim. Ele vai crescendo espiritualmente, vai desenvolvendo um trabalho e aí ele vai sendo elevado, né? Vai sendo elevado. Por exemplo, a pessoa começa na igreja e aí ele se destaca em alguns trabalhos da igreja, voluntariamente. De repente ele é chamado por Deus, né? Porque é o próprio Deus que escolhe, chamado por Deus para poder ser um diácono. Aí ele tem uma responsabilidade maior dentro da obra. Maior, porque aí a unção, né? Quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, ele recebeu aquela unção que foi dada, então haverá uma cobrança. Então ele tem que desenvolver o seu papel ali como um diácono, né? E galgando e conquistando. E depois que ele passa dessa etapa de tanto conquistar, aí ele alcança aí o presbitério. No meu caso foi isso aí, viu, irmão César? Que maravilha. Eu fui muito tempo, que nem aquele irmãozinho lá, fala, eu era só um membro, agora olha o que Deus fez. Já viu esse Sim, eu vi. E a gente ficava ali, só que a gente sempre teve um chamado, né, irmão César, de eu, minha família, minha esposa. Você tinha esse sentimento. Porque quando o Senhor Jesus nos resgatou, né, daquela situação, então algumas pessoas sabe que nós sabem, não vamos entrar nesse mérito mas hoje, algumas pessoas sabem, tá ficando meio que redundante. né? Algumas pessoas sabem que Deus, ele me resgatou ali do mundo das drogas durante muitos anos, e aí a gente fica com esse sentimento de gratidão e de amor, e esse sentimento de gratidão e amor é que nos faz saber que nós precisamos fazer algo, né? E aí, durante muito tempo eu não queria ficar ali sentado no banco da igreja ali, só recebendo. Sim. E tal. E aí, quando foi na pandemia, Deus falou pra mim, olha, e aí, você vai fazer ou não vai? Eu tava com 20 anos que eu tinha aceitado Jesus. Eu aceitei Jesus em 2000. E a pandemia foi de 2019, né? 20 e tal. E aí, os irmãos fazendo. O pastor Marcos não parou na pandemia. E aí, ali, alguns irmãos da igreja falaram, vem fazer um trabalho com a gente pra entregar alimento. Sim. E aí, comecei a entregar alimento. Daqui a pouco, um diácono, o líder dos diáconos... começou a se envolver. O nosso querido... Quem me fez esse convite no primeiro momento... O pastor Ricardo. Foi o pastor Ricardo, pra fazer esse daí foi o pastor Ricardo, do Café Solidário. E aí eu tô tentando lembrar quem que me chamou pro diaconato, mas provavelmente foi o Kleber. Acho que foi o irmão Kleber. Ele era o líder dos diáconos, ele ainda é, né, do período ali da manhã. E ali eu não pude falar não, meu irmão. Então comecei a servir como diácono. E aí, quando você
tá ali só como um cooperador, só ali, você vai, que nem eu, só é de sexta-feira. Eu não tinha nenhum, como se diz, nenhuma responsabilidade durante o culto. E o diácono que ele faz? Ele é responsável por organizar as coisas do culto. Então, a limpeza, a organização, os banheiros, é isso que o diácono faz. E ali eu fiquei durante água, né, 4 anos, isso, água, culto, retirar, né, a oferta, né? Dar todo o suporte ali, servir a Santa Ceia. E às vezes os presbíteros e os pastores também servem, né? Mas o padrão são os diáconos, né? E aí, meu irmão César, o que aconteceu? Durante o diaconato, eu comecei a andar muito com esse homem aqui para fazer. É uma bênção gostosa andar do lado do pastor. Pra fazer o que a gente tá falando hoje. Missões, é maravilhoso. A gente anda do lado desse homem, a gente se sente sempre valorizado, né? Parece que nós que somos pastores e ele é o diácono, né? Ele é o obreiro, né? É magnífico. Então, é algo muito gratificante lá dele. E aí, meu irmão, o que aconteceu? Nós íamos muito cultos nos lares, nós íamos muito nas orações. Aí, primeira vez que eu subi no monte foi com esse homem de Deus. Íamos muito para os montes. E as coisas começaram a se desenvolver muito espiritualmente. Sim. Durante 4 anos, né? De 2020 e 2021 para cá, né? Para 2025. Então foi esse período do diaconato, só que exercendo já, porque o pastor falou uma coisa muito séria, viu, irmão César? Que o chamado ele é de Deus. Então, às vezes eu faço analogia com um emprego, né? Às vezes você tá trabalhando e você é uma pessoa que se destaca porque ajuda o time, que as pessoas vêm até você para se... Meio que naturalmente. A liderança, né, de uma empresa vem, então você primeiro exerce para depois você ser promovido, né? E na obra de Deus é a mesma coisa. A gente tá lá exercendo, tá fazendo, a gente não tá nem vendo, a gente tá fazendo para Jesus, né? Nem pensando em nada disso. E Deus só que os obreiros estão vendo. Os líderes estão vendo, Deus principalmente. Então, é um chamado mesmo. Então, quando você começa a exercer esse chamado, é o que acontece que o pastor estava explicando aqui. A liderança começa a ver. É o que se divide em vários cargos diferentes, mais ou menos. Por quê, né, pastor? Eu acho que uma escala. Primeiro, na verdade, acho que o apóstolo Paulo falou muito bem sobre isso, né? Que nós somos um corpo. O corpo tem vários membros, cada membro tem uma função. Então, o Senhor chamou alguns para mestres, né, que são para o ensino, outros para pastorear, né, outros Mas todos começam assim, né? Todos começam lá de baixo, vai se destacando na sua área, né? Sim. Cada um vai destacando a sua área. As peças vai cada um se colocando. E assim, um dia eu ouvi uma pregação do pastor Caio, o nosso querido pastor Caio, filho do nosso bispo Francisco, que ele falava sobre Estevão. Estevão, ele era um diácono. Foi forte aquilo. E Estevão, ele era um diácono que ele apacentava. Ele era um diácono que ele tinha características de pastor. Ele tinha chamado de pastorado. Só que a história de Estevão, ele foi apedrejado até a morte, porque não negou Jesus. E ele não chegou a exercer o pastorado ali como cargo, mas ele já tinha esse chamado. Então, ele já vinha pastoreando, mas era um diácono. Exato. Mas quando o pastor fala assim, vem de baixo, eu não vejo que... Primeiro, que no reino de Deus, né, pastor? O menor é o maior, né? O menor é o maior. Então a gente fala assim, é mais a questão ali mesmo de você ir galgando esse espaço, mas não que seja... O pastor é maior, não existe isso no reino de Deus, né? O que serve, Jesus falou, é o maior. Tanto que o pastor falou, todos têm que passar por isso. Por quê? Porque se você não serve, você não serve. Entendeu? Se você não serve, você não serve. Agora. Pra você, qual é a importância da liderança hoje dentro da igreja? Tô falando dos membros já, não tô falando das ovelhas que estão chegando, do pessoal que frequenta a igreja. A importância da liderança, dos cargos dentro da igreja, dentro da administração, ou seja, dentro das pessoas que coordenam, assim como começa como diácono, né? Presbítero e assim sucessivamente. Como você acha, qual a importância dessa liderança? Porque, de acordo com os cargos, tem responsabilidades diferentes. Exato. Eu vou ser bem breve aqui, vou deixar o pastor falar sobre isso, que eu acho que ele deve ter uma visão também bem legal. O que acontece? Precisa de organização. Inclusive, isso nós aprendemos no seminário, né? Quero até mandar um abração para todos os nossos professores de seminário, nossos pastores queridos. Não vou citar todos os nomes aqui, mas sintam-se aí abraçados. Nós aprendemos o que, César? Que existe a instituição igreja, o CNPJ igreja. Sim, que precisa se automanter. Precisa ser organizado no sentido de gestão
organizacional da coisa. Sim. E existe a eclésia, existe a questão da igreja espiritual, que é a noiva de Cristo, que é a igreja do Senhor. Ambas precisam ser administradas, precisam de organização. Qual que é a importância dos cargos, nesse caso, até as lideranças? Se você não tem hierarquia, você não consegue ter uma gestão, porque se todo mundo puder fazer falar tudo, e fazer e decidir, Aí fica desordenado. fica desordenado, né, pastor? Acho que o Não tem pastor, disciplina, não tem... pastor junto com o bispo, com o pastor Anelino e com o pastor Quinha lá, como o corpo diretivo da igreja, acho que eles podem dizer melhor em relação por que é necessária essa hierarquia, né, pastor? Então, essa hierarquia, ela é necessária para a organização. Sim. Né? Porque cada departamento é como uma empresa. A empresa, se não tem lá, por exemplo, o encarregado, o negócio não solto, funciona, né? fica solto, entendeu? Então, começa lá o diácono, aí vai ter um diácono que vai se destacar e vai ser o líder daqueles diáconos. Vai ter um presbítero que vai se destacar, vai ser o líder do diácono, entendeu? Sim. E vai ter um pastor que vai destacar, que vai ser o líder dos presbíteros. Maravilha. Para organizar tudo. Pra ter um, né? Para ter um sistema organizacional, sim. Para ter um direcionamento, né? Para direcionar bem. Ó, você vai fazer isso, fazer aquilo, vai ensinar as pessoas. Senão a pessoa fica solta. E aí ela quer fazer tudo que ela vem em mente para fazer. E não é assim as coisas de Deus. As coisas de Deus é organizado. E para concluir, meu irmão César, essa questão da hierarquia traz também um outro ponto, que é ao inverso, que é a submissão. Quando a gente falou aqui quem não serve, não serve, a pessoa que ela não está pronta a servir, ela não tem submissão, ela não tem humildade para entender que às vezes, por mais que a liderança não esteja vendo da mesma forma e às vezes possa até estar equivocada em alguma decisão, você, como um servo do Senhor, sim, humilde e submisso, você vai respeitar a sua autoridade. A Bíblia nos ensina isso muito bem quando Davi, ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. É isso, né, pastor? E aí Saul, desculpa. E aí ele tinha a oportunidade de se vingar de Saul. Deus entregou Saul na mão dele, porque Saul estava dormindo numa caverna lá, e Davi chegou, arrancou só uma veste da ordem e falou assim: ó, eu te respeito, mas você quer me matar, que você quer me destruir, eu te respeito, porque você, ai de mim, você mexer com o ungido do Senhor. Então, quando você começa a ter esse tipo de visão, César, você passa a entender que a palavra, ela é muito rica, muito viva, quando ela fala assim: obedecer é melhor do que sacrificar. É muito melhor eu entender isso e obedecer, e aí às vezes pagar um preço ali momentâneo, porque quando normalmente uma decisão que você não concorda te causa um problema, te causa você não fica legal, só que é momentâneo. Agora, se você for contra, aí é rebeldia, aí não é momentâneo, né, pastor? O preço da rebeldia é muito maior do que o preço de você obedecer. Então por isso que fala que obedecer é melhor do que sacrificar. Sacrificar é de você ir lá e ter que dar um jeito, remediar, fazer um sacrifício para conseguir resolver. E se você tivesse obedecido, você não teria passado por tudo isso. Então eu deixo já até uma dica. Quem tá buscando episcopato, como o Paulo falou, que é um cargo na igreja, boa coisa almeja. Paulo fala, se você quer um cargo, se você quer trabalhar na obra, você tá almejando algo maravilhoso. Só que não vai esperando nada de homens, não vai esperando reconhecimento de homens. Deus vai te reconhecer e vai usar os homens, a liderança, para poder executar, porque se não vem a liderança para te ungir, não vai existir isso que foi a sua pergunta que nos trouxe até aqui, essa questão de você ir galgando cargos. Então precisa da liderança reconhecer, e às vezes as pessoas ficam e não... Deus, é igual aquele meme lá do cara que tá cavando com a picareta, tá pra chegar no tesouro e desiste. Tem muita gente que passa por isso. E aí acaba perdendo a bênção. E Deus tava só testando o coração pra saber onde tava o coração da pessoa. Se era num cargo, e Deus vai. E quando Deus vê, fala, não, a pessoa tá preparada, eu vou agora concluir. Então, é bem complexo isso, tá, meu irmão César? Mas pra simplificar é isso. Venha, faça a obra, né? O que nós falamos aqui. Fala, eis-me aqui pro Senhor. Esteja preparado para lidar com situações de homens. Só que ao mesmo tempo, não olhe para o homem, olhe para Cristo.
Se você olhar pro homem, cara, exatamente. é só B.O., irmão César. e você é um novo convertido, sim, né? Faz quanto tempo que o irmão tá... Que eu tô firme uns 2 anos. Uns 2 anos, né? E aí eu volto a pergunta pro irmão. O que o irmão vê dessa questão das lideranças, dos cargos para um novo convertido que tá chegando na igreja? Para quem tá vindo de fora, é muito importante. A insegurança que a gente chega quando entra, a falta de entendimento. Tá? Se você não tiver uma pessoa ali que já conhece, que já tá nos caminhos já há algum tempo, você pode se perder e desistir, porque pode ser muito árduo. Se você não tiver um braço, uma pessoa que te segure, você não fica mesmo, até porque a pressão quando você volta dos caminhos do Senhor é muito maior do que aquela pessoa que está chegando agora. Porque quem tá chegando agora já não conhece, tá? Mas quem já teve, principalmente quem tá voltando, né? Que é o desviado que tá voltando. Eu não gosto nem dessa palavra desviado, mas o afastado. Ela enfrenta muito mais peso de quem já tá chegando a primeira vez. Então é muito importante essa pessoa. Amém. E você que tá em casa, se inscreve no canal, dá o seu like, compartilhe, vai enviando a sua pergunta aqui pro presbítero Fernando e pro pastor Marcos Cruz. Então, antes de mais nada, para quem tá chegando agora novo, tá acompanhando de imediato nosso programa, porque fizemos vários convites, eu gostaria de que o senhor falasse quem é o pastor Marcos, de onde veio, quantos anos tem, mentira, não precisa a idade, e como chegou, tá? Bem resumidamente, porque tem muitas pessoas que já conhecem, mas depois nós vamos entrar, que é o nosso foco do programa de hoje, que é falar sobre as missões que vocês fazem. Então, para chegar aí tem toda essa trajetória, né? Sim. Primeiro eu fui aspirante ao diaconato. O que é o aspirante ao diaconato? Aquele que aspira. Porque eu entrei eu vim para a igreja e eu não aspirava a nada. Não. Eu queria só uma família restaurada, né? Recuperada e tal. Mas quando você tem um chamado, como o presbítero está falando, quando você tem um chamado, não tem como você ficar parado. Então eu chego na igreja e aí eu começo a fazer a obra. Como? Eu chegava primeiro, um dos primeiros a chegar na igreja, eu já limpava o banheiro, varria e tal. Então você vai se destacando no meio, né? Então foi colocado uma turma como aspirante, aquele que aspira ao diaconato. E de repente eu destaquei no meio do povo. E na primeira unção de diácono, estava eu lá. Sim. Né? Diácono. E aí, porque no ministério é assim, ó, você vai receber 3 unções como diácono. Então, durante esses 3 anos, você vai mostrar, né, para você mesmo. Você não tem que mostrar para ninguém, você tem que mostrar para você mesmo que você é um diácono, que você é um obreiro. Então, esse é o chamado. Né, que tem um chamado. Então você... Só que isso é natural, tá, gente? Eu quero dizer para todos que estão nos assistindo aí, isso é natural. Você não faz nada forçado, não. Quando você tem um chamado, naturalmente as coisas vão acontecendo, né? Verdade. Deus vai colocando, Deus vai dando estratégia para você. Verdade. E de repente eu passei os 3 anos, recebi as 3 unções, porque lá é assim, ó, só vai autenticar um diácono. Sim. Na terceira unção. Aí você é um diácono. E aí você recebeu a terceira unção, vai, né? Porque o negócio é crescer. Eu queria deixar um negócio bem claro aqui, que as pessoas acham que a partir do momento que a gente se converte, resolve seguir os caminhos do Senhor, que é o caminho correto, o único caminho certo que existe, é que nós não enfrentamos dificuldade. O presbítero Fernando, você enfrenta dificuldade? Fala para os pessoal que tá em casa aí. Meu irmão, nós estamos todos os dias aí passando muitas dificuldades em todas as áreas. Inclusive a gente estava conversando sobre isso. Dificuldade todo mundo passa, sim, na igreja ou fora da igreja. Só que o que é dificuldade? São momentos difíceis, são processos difíceis, coisas difíceis. Uma pessoa que ela quer emagrecer é difícil. Eu tô meio um pouquinho gordinho aqui, tô tentando emagrecer. Tem todo um processo. Tem um processo, não é fácil. Só que eu vou escolher
a dificuldade de ficar magro e ter saúde e, né, poder ver o crescimento dos meus filhos, ou eu vou escolher a dificuldade de ter uma vida desregrada e a dificuldade de estar num hospital e a dificuldade de estar numa cama, num leito, enfrentando problemas de saúde. Qual dificuldade que eu vou escolher? Eu vou escolher a dificuldade de eu estar fora do centro da vontade de Deus, lá sentado no banco, sem fazer nada para Jesus, a minha vida não andando, né? Você sabe que você tem um chamado e você não tá cumprindo, então aquilo fica o tempo todo te chamando e não é fácil isso. Ou eu vou escolher a dificuldade de servir a Deus, de obedecer a Deus, de ir lá pros montes, pras missões, pros cultos no lar, pros nossos pontos de pregação, servir a Deus. Qual dificuldade que eu vou escolher? Então, não é fácil, irmão César, mas a primeira dificuldade que eu tive que escolher na minha vida, que eu tive essa noção do que a gente tá falando agora, foi a dificuldade entre eu permanecer nas drogas, com aquela vida miserável. Humilhação, né? Ou a dificuldade de enfrentar aquilo, ir pra uma clínica, ficar lá 9 meses internado e também sofrer dificuldade. Qual dificuldade? Aí ali. Então, quando a dificuldade de permanecer do jeito que a gente tá, ela é maior do que a dificuldade da gente se mexer, é aí que a gente consegue tomar uma certa atitude. Por que eu falo isso? Na pandemia, eu não ia mais pra igreja com medo do Covid, como muita gente. Sim. Só que em casa, eu doente, minha esposa doente, minha filha doente, gastava 700, 800 reais de remédio por mês, por causa que é muito caro, antibiótico, essas coisas. Quando não era eu, era minha esposa. Quando não era minha esposa, era minha filha. Então, todo mês. E aí, não ia pra igreja, não dizimava, não fazia nada. Aí o Espírito Santo falou, você escolhe aí, qual dificuldade você quer? Você quer ficar aí? Você quer ficar nessa dificuldade de doença, de gastar dinheiro com remédio? Ou o que é a cura verdadeira? Quer a dificuldade de ir lá e entregar o pão pro pobre? Qual que você escolhe? E aí eu escolhi. Falei pra esposa, tô indo lá agora na igreja, a gente vai levar o café solidário. Na verdade, eu fui pra orar, eu nem sabia. Eu cheguei lá e falei, preciso ir orar, meu, não posso mais ficar em casa. O Espírito Santo me falando, vai, filho, vai fazer alguma coisa. Quando cheguei na igreja, eles estavam levando o café missionário, o café solidário. Então, você vê como que Deus faz? E dali, meu irmão, foi dali que tudo começou. Um abração pro meu irmão, pastor Ricardo, amigo do meu coração, que, me acolheu muito bem ali. E aí depois disso a gente vai, né, conhecendo outras pessoas. E aí quando eu comecei a andar mais com o pastor Marcos, foi porque eu falei pra ele, pastor, eu sou a resposta da tua oração e o Senhor é a resposta da minha oração. Porque eu orava pra Deus, Senhor, eu quero fazer a tua obra, eu quero ser usado. E o pastor orava, Senhor, manda pessoas que queiram fazer a obra, pra ajudar, né? Sim. Então eu falo pra ele que eu orava querendo fazer a obra e ele orava pedindo alguém pra ajudar a fazer a obra. Então, sabe quando Deus responde a oração? Como você também responde a nossa oração, meu irmão César. Porque você tava lá, né, naquela vida também, né? Mesma coisa. Nós três temos a mesma história, né? Saímos daquela vida lá e hoje Deus tem nos colocado para servir a Ele. Eu sei que esse trabalho de vocês é muito bonito, mas vocês enfrentam muitas dificuldades. Aliás, a quem estiver nos assistindo aí, alguns empresários, amigos meus, colabore com esse programa. Ajude a patrocinar. Colabore também você que está em casa, só divulgando, só se inscrevendo no canal, deixando o seu like, para que esse programa ele abranja mais pessoas, mais famílias e venha abençoar cada vez mais. Amém. Pastor Marcos Cruz, é só mais uma pergunta e nós vamos entrar no detalhe, que é as missões, que é o foco desse programa de hoje, tá? Para que as pessoas, tem umas pessoas muito legais do meu círculo de relacionamento aí, do meu network, que vai ser interessante saber sobre as missões que vocês fazem, tá? Pastor Marcos, não vamos entrar lá atrás na história, tudo de novo, tal. Nossa, claro que novos convidados, nós vamos pegar desde de lá de trás, mas após o senhor ter desistido da vida louca lá atrás, o senhor começou a fazer a obra, o senhor começou a gostar. Algum momento o senhor pensou em desistir? Falou, não é pra mim, eu não vou aguentar. Já passou, né? Às vezes passa assim, devido às dificuldades, mas quando você lembra, passa mesmo, já passou. O senhor tem um fato isolado, fato específico para contar pra gente? Por exemplo, Deus nos chamou, né? Deus nos chamou
para cuidar do próximo. Que eu acho magnífico esse trabalho. Isso é o papel, porque assim, ó, se a pessoa tem um chamado de Deus e não cuida do próximo, então ele está em vão, né? Todos que foram chamados é para cuidar do próximo, porque Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então ir por todo mundo é ir de encontro ao necessitado, aquele que precisa. E só que para fazer missões a gente precisa de ajuda também. Sim. Porque fazer missões tem custo, né? Por isso que o nosso presbítero é a resposta da minha oração e eu sou da dele. Porque... E essa ajuda chega fácil? Tá difícil? Não chega fácil, porque assim, ó, é muito difícil. Hoje as pessoas, não sei o que tem acontecido, mas quando se fala assim, não estou generalizando, eu quero que vocês entendam, não estamos aqui generalizando o fato, mas quando você fala assim, ó, vamos ajudar pessoas com alimento, o número de pessoas que ajuda é pouco. Sabe? Agora, olha, vai ter um show em tal lugar, um show gospel e tal, aí as pessoas investem bastante. Então... E aí a gente não sabe para onde vai, também não queremos saber. Teve uma inversão de valores nessa situação. Entendeu? Então, é muito difícil a obra missionária verdadeira, porque não chega. Nós temos muitos missionários no campo que passam necessidade porque as pessoas, elas não ajudam a chegar lá, né? São poucas pessoas. Então, teve um dia que eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu não vou mais. Porque eu via as pessoas me pedindo ajuda para levar para casa de recuperação e eu não tinha condições alguma, sabe? De levar a pessoa, colocar no carro, ter combustível para chegar lá. Tem hospital, tem remédio, tem um monte de coisa, cesta básica, tem várias coisas que para recuperar uma pessoa. E aí eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu não quero mais, não preciso, para mim entrar no céu, não preciso fazer isso. Eu vou ouvir a palavra, vou sentar, vou ficar. Então, teve esse momento que eu pensei em desistir. Sim. Desistir de fazer esse ID, né? Pelo fato das pessoas não é valorizarem, não se empenhar, porque o senhor tem em mente e tinha um pensamento de que as pessoas poderiam colaborar mais. Isso, porque assim, o que eu coloquei no meu coração? Errado. Coloquei algo no meu coração errado. Que assim, eu pensei que todas as pessoas que estavam na igreja falando do amor de Deus amam o próximo. Mas eu me enganei. Porque não é todas as pessoas que estão lá que têm amor ao próximo, né? Eu não estou julgando, estou subjugando, mas isso nós vemos na atitude. Porque quando se fala, por exemplo, um culto de missões, não vai nada. Quando se fala lá, traz um quilo de alimento para ajudar o próximo, ninguém leva. Esquece. O ser humano está realmente perdendo. Então eu falei assim, ó, eu tô me desgastando, tá difícil, eu não tenho condições, eu sozinho e tal, né? A gente tem pedido a Deus para que Deus move os corações e tal, e muito pouca pessoa. Eu falei, eu não quero mais, eu não vou fazer mais nada, eu vou parar, eu vou sentar no banco e eu vou só ouvir a palavra e pronto, vou ser obediente à palavra ali e eu não preciso fazer mais nada. E de repente, meu amigo, eu tô saindo para orar. Sim. 5 horas da manhã. Escuta isso, você que tá em casa aí. Que eu tava com um propósito de oração. Então, saindo lá umas 10:05 mais ou menos de casa. Quando eu abro o portão, tem um camarada. Sim. Os camaradas, vocês conhecem ele deve estar nos assistindo. Por nome Fabiano, com a cara dentro do saco de lixo, 5 horas da manhã. Quando eu abro o portão, ele assustou assim e olhou para mim e falou assim: varão. Aí ele falou a segunda palavra: pastor, me ajuda, pastor, me leva para uma clínica. Eu falei: meu Deus do céu, não posso como parar. Desistir, né? Então você quer ver a entrevista com esse irmão Fabiano? 2 entrevistas atrás, é só ir no canal lá que você vai encontrar. Acho que o Fabiano tá online aí, viu, o diretor? Se ele tiver online, coloca ele pra falar com a gente. Fabiano, fala com a gente ao vivo aí. Mandei o link pra você. Pode chamar, conversar com a gente ao vivo aí.
Então não tem como parar, né? Não tem como parar. Não dá pra recuar. Você tem um chamado e Jesus, né, meu presidente, já nos alertou dizendo, ó, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci, você vai vencer. Então, nós que temos o chamado de Deus, nós não podemos parar de forma alguma, né? Porque quando você pensa no seu próximo, aí você avança. E nós temos que viver assim, sabe? Pensando sempre no outro. Porque o que Jesus faria? O que Jesus faria? Olha o que Jesus faria. Ele disse assim, ó, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Ele diz, vinde a mim todos. Ele não escolheu, ele não falou assim, ó, só você, não. Ele falou, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Então, quando nós entramos na Escritura Sagrada e tomamos esses textos para a nossa vida, nós não podemos parar. Quando nós olhamos dentro das Escrituras Sagradas que Jesus levou uma cruz com 120 quilos, puxando, subindo o Gólgota, e não desistiu por mim, por você, eu também não posso desistir por ninguém. Nós não podemos desistir pelo outro. Só porque a pessoa brigou, não gosta de mim. Não, e o céu que nós vamos, né? Então, e foi assim, eu pensei em desistir, pensei em parar, não de congregar, de ir para a igreja, mas de fazer o obra, chamado, o ID, né? E aí nós estamos aí desbravando para a glória de Deus, indo por todos os lugares que Deus tem nos chamado. O irmão Fabiano tá entrando ao vivo. Vamos aí? ver se a internet dele tá boa lá. Vamos esperar um pouquinho. Enquanto isso, a gente pega ele aqui pro pé. Você, o presbítero, teve um momento que marcou, que você falou, não quero mais, não é pra mim. É muito duro, quero desistir. O que acontece? Foi em 2000, né? Que eu aceitei Jesus. E eu vim desse mundão. E o que aconteceu? Até eu ser liberto foi um processo. Então, a gente tá falando disso, né? Da dificuldade. Dentro da igreja você ainda não tava totalmente... Então, eu achava que sim. Mas aí as primeiras dificuldades que aparecem, você sabe, né? Se você tá firmado ou não. Aí o termômetro, né? No primeiro amor, o que acontece? Tá no primeiro amor? Olha lá quem tá lá, ó. Ô, glória! Pai do Senhor! Aí sim, hein, crente? Pai do Senhor, irmão Fabiano. Tá só descansando aí? Amém, terra. Tô deitado aqui descansando. Deus é fiel, hein? Tem uma pergunta pra você fazer pro presbítero e pro pastor referente à missão, ô, irmão Fabiano? Olha, eu não pude acompanhar o começo da conversa, mas eu tô em paz. Ô, crente, nós tava falando aqui o dia que o pastor Marcos levantou cedo pra orar. Tinha uma pessoa lá pedindo ajuda lá na porta da casa dele. E que essa pessoa, na verdade, ela foi usada pra Deus não permitir que o pastor parasse o ministério dele. Você sabe de quem que nós tava falando, meu irmão? De mim. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel, né, meu irmão? Você lembra desse dia, minha mãe né? aqui, varão. Eita, glória. Pai do Senhor, minha irmã. Senhor. Aleluia. Tudo bom, Preta? Ô, glória. Que bênção, hein? Tá com o filhão aí, né? Tá dando aí? Porque eu tô muito preta. Tá dando pra te ver, sim. Dá pra ver, sim. Tá maravilhosa. E aí, como que tá aí? O Fabiano, tá bem? Tá tudo bem aí? Tá tudo bem, papai? Ô, glória. Eita, glória. Aí sim, hein? Ó, meus irmãos, esse homem aí é resultado, é fruto da Graças obra. a Deus. O pastor foi, né, acolheu, levou pra clínica, ficou lá, passou o tempo, tá aí, é obreiro nosso na nossa filial da Vilhamenque. Homem de Deus, tá indo pros cultos com o pastor. Meu irmão, Deus abençoe, viu? Grandemente sua vida. Obrigado, você é bênção demais, viu? Prestigiado Amém, com a gente aí, tá bom? Deus abençoe. Se quiser deixar uma palavra aí, pode falar. Fala pra eles que você foi no culto lá e deu lugar. Eita, glória. Pra unção do nham. Varão, ontem foi forte o culto na Vila Make. Fala aí, presbítero. Verdade, crente. Como foi lindo, maravilhoso. Foi, saímos de lá com a nossa vitória, né? Graças a Deus. O céu abriu ontem, a glória de Deus desceu na Vila Make. Graças a Deus. Nossos pastores lá, pastor Paraná, pastor Naldo, um abraço pra vocês, meus irmãos. Pai do Senhor, Deus é fiel. Forte abraço, pastor Paraná, pastor Naldo, Deus abençoe. Pastor Marcos, você é meu amigão, hein?
Presbítero Fernando, Pastor César, futuramente, em nome de Jesus. Receba. Um abraço, irmão Fabiano. Obrigado aí por você estar conversando com a gente aí. Tá Paz, bom? meu irmão. Compartilha aí Deus com seus abençoe. amigos e pede pra eles se inscreverem no Vou canal. mandar o link aí do podcast pra você, tá? Deus abençoe. Amém. Tchau, Pai do Senhor, tchau, tchau. Deus abençoe. Amém. Glória. Você tava contando da sua situação. Que você, E que aí, você quase... dificuldades, né, pra poder parar. E aí, o que acontecia? O pastor tava falando uma coisa que eu, me lembrei disso que eu vou falar agora. Ele falou assim, as pessoas, elas não têm o coração aberto pra ajudar como ele pensava, né? Mas eu, no meu caso, sabe o que eu pensava, César? Que todo mundo na igreja era santo. Eu pensava. A gente pensa que todo Quando mundo você ama, chega, que né? todo mundo tem o mesmo pensamento que você, a mesma visão que você. Na questão do pastor, era essa questão de ajudar. O que A é uma minha- coisa ruim, porque daí o cara se decepciona muito. Se decepciona. Mas, por quê? Quando você é novo convertido, você não tá entendendo que Paulo falou pra gente olhar pro alvo, que é Cristo, pra gente... maldito homem que confia no homem. Então, primeiramente, o homem que confia no homem é você confiar em você mesmo, na tua força, e depois também confiar nos outros. Então, assim, quando você vai amadurecendo, você percebe que esse tipo de coisa é uma utopia, você achar que todo mundo na igreja é santo, que todo mundo é perfeito. É um erro isso, né? Erro nosso, né? É um erro, mas assim, é um erro do novo convertido. E é tão comum né? isso, né? O pastor Marcos, lá no começo, quando fez a obra a milhão, ele achava que todo mundo ia ajudar ele. E não é assim a realidade. Eu achava que todo mundo era perfeito. E aí eu começava a ver os defeitos das pessoas. E aí entra uma coisa muito forte, que é a guerra espiritual. Nós estamos o tempo todo, irmão César, nós estamos sendo atacados, golpeados no mundo espiritual. E se nós dermos brecha, e aí onde entram as brechas? Esse tipo de pensamento. Quando eu paro de olhar para Jesus e eu começo a olhar para o defeito do meu irmão, é uma brecha enorme que eu abro para o Satanás vir e criar uma situação ali, cirandar e fazer a arruaça que ele faz, né? Então, qual que é o meu papel? Meu papel é seguir o que está na Bíblia, meu papel é fazer Aleluia, glória a Deus. A obra do Senhor de uma maneira correta, da melhor forma possível, honesta, saber que eu estou dando o meu melhor para Jesus. Sim. É isso. Isso é o destacar no meio do povo. Nós precisamos ser a diferença no meio da multidão, não fora. Fora da multidão é muito fácil, mas no meio ali dentro. O sal da terra. É, porque tem pessoas que elas querem fazer a diferença fora. Vou sair, vou ser melhor lá fora. Não. Eu quero ver você ser melhor dentro. Porque vai ter o mesmo problema em outros lugares. Não existe nenhuma igreja perfeita, porque são feitas de homens mesmo. Sim. E o nosso Deus, ele é tão maravilhoso, Senhor Jesus. Ontem nós lemos, né, pastor, lá em Efésios, né? Efésios 2, que o Senhor Jesus, ele antes mesmo antes de nós termos conhecido o Senhor, nós ainda estávamos naquela vida e ele já nos amava. Em Efésios 2,9 fala isso. Jesus, ele amou a nós antes, com a graça dele, com a misericórdia dele, antes da gente pensar em conhecer ele, ele já nos amava. Então, eu vou deixar uma situação, né, de uma pessoa, seja o que for, me prejudicar. E aí, respondendo a tua pergunta, quando eu era jovem, e aí eu vi que não era tudo perfeito. Tá velho. 41, né? Mas tava com 16 quando um menino. Mas nem pensa que vai ficar velho, né? Eu tava com 16 quando aceitei Jesus. Então, mas nessa época, o que acontecia? Eu fiquei chateado e eu não só pensei em desistir, como eu acabei desistindo, me afastando dos caminhos. Você falou que com 16 você aceitou Jesus e desviou no meio do caminho? No meio do caminho. Você se envolveu? Com os 18... Então, eu já tinha experimentado, já tava viciado, né, em maconha e bebida alcoólica. E aí, quando eu me afastei, a Bíblia fala que fica 7 vezes pior, né, pastor? Quando eu me afastei, aí todas as drogas pesadas... Deixa a dica aí, ó. Ainda que esteja difícil pra você, não desista. Não desista. Continua, porque quando a pessoa desiste, a casa fica vazia. A casa, nós somos a casa, a morada de Deus. O Espírito Santo. Quando eu desisto, o Espírito Santo vai embora. É isso mesmo. E a casa fica vazia. Aí o inimigo, que é astuto, ele vê que a casa está vazia, ele volta acompanhado com mais... Achei aqui o versículo, pastor. Deus, eu creio que ele quer falar conosco, através dessa palavra aqui. Você que está ouvindo aí, presta atenção.
que tá falando assim, ó, que lá em Efésios 2, versículo 4, Efésios 2, 4 em diante. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Olha isso, irmão César. Sim. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, Deus ele não nos escolheu porque nós fazemos boas obras, ou porque, eu faço boas obras, Deus... Não, é ao contrário. Porque você foi escolhido para fazer. Você faz boas obras. Porque a Bíblia fala que sem Jesus nada podemos fazer. Aleluia. Então é tudo para a glória dele. Ele nos salvou, primeiro nos amou, depois nos salvou, e aí ele nos dá a graça de nós fazermos boas obras. Tudo que tem de ruim em nós, irmão César, é do pecado, é do inimigo, é da nossa concupiscência, fala dos nossos desejos, da nossa, às vezes, ignorância, da nossa petulância. A Bíblia fala muito sobre a arrogância, sobre o que derrubou Satanás, né? Foi o orgulho dele, querer ser mais. Então, assim, tudo isso são coisas mazelas nossas. Ego, né? O ego. O ego. Agora, quando Jesus entra, irmão César, aí, sim, meu querido, tudo isso cai por terra e tudo que é de bom do Senhor entra em nós. E a gente começa a fazer exatamente o que está aqui. As boas obras que Deus preparou para que andássemos nela. Então, a partir do momento que você está andando aqui, no centro da vontade de Deus, fazendo, aí você entra nesse ritmo que o pastor estava falando, que ele falou muito bem. O negócio é crescer. Ó, tá falando aqui, ó, nos preparou para que andássemos nas boas obras. É andando em boa obra, é de boa obra em boa obra. E crescendo, né, pastor? De vitória em vitória, de fé em fé. Crescendo, porque aí Deus vai te levando, você vai fazendo, vai alcançando, né? E aí nós não paramos de salvar pessoas, pegar nas ruas, levar para a clínica de recuperação e vai, e aí você quer mais, Deus vai colocando. Fácil não é, é doído devido a essa situação, né? Porque às vezes não tem a condição para fazer, mas é necessário que faça, como diz a Escritura aqui, e Deus vai nos capacitando, vai nos dando força para que nós possamos ir avante. Nunca nós podemos retroceder. Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito. Livro de 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7, diz assim, ó: mas esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos. Desfalecer as vossas mãos significa retroceder. Deus está dizendo, não tire as tuas mãos, porque a obra tem uma recompensa. Então, tudo que nós fazemos para Deus, nós somos recompensados por Ele. Então, eu cheguei à conclusão aquele dia, eu não posso parar. Eu fui chamado para avançar, então nunca vou parar. O Jaime Santos, a paz do Senhor, varões valorosos, estou apreciando esta palestra. Talvez uma hora eu entro nessa conversa saudável e restauradora dos servos separados para o Senhor. Meu Deus. Glória a Deus, quando, hein? Meu Deus. Um abraço, Jaime, irmão Jaime. Jaime, você já tá mais do que convidado, meu irmão. Jaime, você precisa vir aqui, meu Jaime. Meu Deus, em nome de Jesus. Vai na ser... próxima você já vem, pode vir, já tá convidado, né, irmão César? E, meu, vai ser, acho que o programa com maior... Se esse peso aqui, Jaime, se esse peso dessas pessoas fizeram o convite, quem sou eu para falar não? Isso é uma intimação. Você que tá em casa, vai se inscrevendo no canal, vai compartilhando e deixando o seu like. O nosso tempo tá curto, vamos para os nossos comerciais para depois nós focarmos mais na missão. Tem umas imagens boas, tem que legal, não vamos deixar. Bons, por isso que eu procurei coordenar pra gente. É importante que esse trabalho apareça. Maravilha. Amém.
Cirurgião Dentista Sorriso Bonito, do Dr. Wagner J.S. Carneiro. Uma clínica odontológica com atendimento diferenciado oferece tratamentos desde implantes, próteses, clareamento. Faça agora mesmo seu agendamento conosco. 95404-3445, WhatsApp ou 5453-4305. Estamos localizados na Avenida Inocêncio Seráfico, 3601, Sala 4, Vila Silva Ribeiro, Carapicuíba, São Paulo. Siga-nos no Instagram, @dr.wagnersouza. Cirurgião Dentista Sorriso Bonito. Dr. Wagner J.S. Carneiro, CRO 128016. Vai construir ou reformar? É Paraná Casa de Materiais para Construção. Blocos, tijolos, areia, pedra e cimento. Nosso telefone 4187-1921. Paraná Casa de Materiais para Construção. Nosso endereço, Estrada das Acácias 121, ao lado da UBS Elzir Maria de Jesus, bem pertinho de você. Paraná Casa de Materiais para Construção. Brinquedos Fun Toys. Faça sua festa alugando os Pula Pula, piscina de bolinhas e personagem vivo Homem de Ferro. Ligue ou chama no WhatsApp 11 9 53 90 40 53. 9 53 90 40 53. Brinquedos Fun Toys. IASIG, jovens e adultos, aulas presenciais e online, plataforma digital para atividades extras, avaliação contínua, conteúdos atuais, 3 profissionais à disposição, alunos entre 18 a 99 anos, turmas manhã e noite. IASIG, Carapicuíba, Avenida Celeste, 96 Centro de Carapicuíba, São Paulo. Water Construção Racionalizadas. Somos uma empresa do ramo de construção civil que conta com profissionais com mais de 22 anos de experiência. Temos técnicos e mão de obra especializada em construção, acabamento, pinturas, reformas elétrica e hidráulica, comprometido com a qualidade e tempo de entrega. Nosso atendimento em horário comercial, de segunda a sexta, e atendimento emergencial aos finais de semana e feriados, através dos telefones de contato 11 9 50 28 15 13. 11 9 50 28 15 13. Water Construção Racionalizadas. Estamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas e orçamentos. Water Construção Racionalizadas. Orçamentos e terceirização de serviços. Opção Diesel. A sua nova opção em peças diesel. Aqui você encontra tudo para o seu caminhão. Entre em contato, fale conosco pelo telefone 46 18 34 48. Ou WhatsApp 9 54 48 11 53 ou 9 40 35 13 04. Nosso endereço: Avenida Andradina 100, Parque das Iglesias. Siga-nos nas redes sociais. Opção Opcal Diesel. Ei, você que precisa de manutenção em seus equipamentos ou adquirir. A Solar Aquecimento e Refrigeração. Trabalhamos com aquecimento e refrigerações, equipe qualificada e atendimento eficaz que só a Solar tem. Trabalha com ar-condicionado para compra, manutenção, conserto, aquecedores de água, aquela sua máquina de lavar, câmara fria, refrigeração residencial e comercial, bombas de pressurização e circulação. Temos o parcelamento de 12 vezes sem juros nos cartões. Venha conhecer nosso trabalho. 11 95958 5986. Precisou? É Solar. Endereço: Avenida Marginal do Ribeirão, 3236, Parque Jandaia, Carapicuíba. Estando de volta, você que está em casa, vai se inscrevendo no canal, compartilhando, vai mandando suas perguntas aqui pro presbítero Fernando e pastor Marcos, e obrigado por permitir mais um dia de estar dentro da sua casa aí. Vamos falar das missões. Vamos começar com a Missão Eldorado. Boa, né? O que é a Missão Eldorado? Como começou? 7 anos atrás, pastor? 7 anos atrás, nós estávamos ali, né? Aleluia. Então, eu recebi um convite do nosso missionário Josafá para ir conhecer Eldorado, um lugar onde tinha um povoado quilombolas, né? Os quilombolas.
E esse pessoal estava precisando muito do espiritual, de uma ajuda. Tava deficiente essa área espiritual deles. Porque ninguém ia lá. O presbítero Fernando me acompanha lá, são praticamente de 13 a 18 quilômetros por dentro do mato. Entendeu? Então, não é interessante para as pessoas irem lá. Por quê? Para ir lá, você tem um custo. Sim. Você tem que investir, você tem que... Então, as pessoas estavam necessitadas. Então, pediu para o nosso missionário Josafá ajuda e ele entrou em contato. E nós fomos lá conhecer aquele povo. E quando chegamos lá, a situação estava muito precária, né? Difícil demais em todas as áreas, tanto financeiramente como espiritualmente. E Deus foi nos dando graça ali e nós começamos a fazer o trabalho ali. E esse trabalho, nós fomos ganhando alma para Jesus, fomos batizando pessoas, Inclusive pessoas daqui de Carapicuíba foram batizadas lá. Lá, porque lá é coisa maravilhosa, né, presbítero? Meu Deus do céu. Lá tem um riacho e dá pra batizar as pessoas. Onde lá. fica Eldorado? Sentido sul. Sentido Curitiba, Paraná. Mas é São Paulo ainda. Ainda é São Paulo. São acho que umas 3 horas de viagem. Uns 280 quilômetros pra lá. E aí chega lá ainda... Porque o que acontece? O pastor tá lá há 7 anos, mas acho que nós estamos... vai fazer 3, né, pastor? Esse ano acho que 3 anos que eu tô indo lá. E todos os meses, ininterruptamente. Às vezes acontece de não conseguir um mês, exatamente porque às vezes falta recurso. Sim. Às vezes não tem. Pela misericórdia de Deus, agora a empresa ela tem faturado e eu tenho conseguido ajudar a manter, né, essa questão das idas, que às vezes realmente não tinha condição. Ajudou também, a gente levantou uma igreja lá, né, construir. Isso, né? A igreja que tá lá, exatamente. Depois o nosso diretor vai mostrar as imagens, mas também ajudou muito para poder essa questão. Mas ainda a gente tem precisa levar cesta básica, tem muitas famílias lá. Às vezes a gente tem que escolher as pessoas que a gente vai abençoar, às vezes, porque a gente queria... Infelizmente tem que selecionar. A gente queria ter mais condição de... Mal ZK, você tá assistindo nosso programa aí? Mal, Ana Castela, se você estiver assistindo o nosso programa, olha, aprecie esse trabalho e através da influência que vocês têm, ajude-nos a captar recursos para fazer esse trabalho, pra gente fazer esse trabalho, que é Missão Boas Novas. Estão convidados para ir com a gente, conhecer. Exatamente, o Mal se converteu. Eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz. A gente encontrou parabéns, ele no monte lá já. É bênção. E aí, irmão César, quando essas pessoas recebem a gente lá, é uma alegria, né, pastor? É uma alegria. Pra você ter uma ideia, quando o primeiro dia que nós chegamos lá, tinha um bicho lá, tipo para alimento, né? Para alimento, né? Eles chamam abate, um bicho morto? Isso, um bicho morto lá, para abate, para alimentar. Com farinha, era a única situação que tinha. Um tal de saruê, eu nem... o saruê. É uma espécie de um coelho, né? O saruê. Bicho tipo um rato grande, né? Tipo um ratão grande, é saruê. Eles chamam lá de raposa. Então era o que tinha para comer naquele dia. E nós comemos com farinha, que estava com muita fome. Foi. E a partir daí nós vimos toda a necessidade, tanto espiritual como financeira, material, né? E nós passamos a atender essas pessoas, levando cesta básica, roupa, né? Doces para as crianças, porque as crianças ficam maravilhadas, né? Quando a gente leva o docinho para elas lá, porque lá não tem, lá é meio do mato, meio do nada. Então, nós começamos a fazer esse trabalho e salvar vidas. O mais importante é vidas salvas. Exato. Né? Você falou que eles são quilombolas, é isso? Quilombolas, Explica pra quem tá em casa, quem são os quilombolas? Quilombolas são descendentes de escravos, né? Sim. Então tem essa cultura, é tipo uma tribo dos quilombolas, daqueles vivem entre eles. Indígena, mas... E são uma comunidade. Uma comunidade quilombola. Não é uma tem várias tribo, famílias. Comunidade. Lá tem a matriarca, que é a nossa irmã Filomena, né? Filomena, com o seu marido de saudosa lembrança, que nós batizamos lá, o pastor Marcos
batizou esse homem e ele não conseguia sair da cama quando chegaram lá, ele estava muito doente. E ele pediu para ser batizado e aí foi um batismo por aspersão, até porque não tinha como mergulhar ele não saía da cama. É quando você joga água, não mergulha. Não consegue, né? E a Bíblia ela libera nesses casos onde você não tem condição de levar a pessoa por questão... a pessoa tá já no leito de morte ali, né? E ele aceitou Jesus, chorou, foi forte, né, pastor? Foi muito forte. Ele chorou. Ele já não falava mais, né? Tava debilitado. Mas ele queria se batizar, ele queria Deus, ele queria... E depois do batismo, Deus fez uma grande obra. Você tinha batizado já a irmã Filomena? Não, ela foi na sequência. Aí ele puxou todos lá, né? Olha. Dobradinha de pergunta já, o Fábio Alves. Uma pergunta pro Fernando e uma pergunta pro pastor. Irmão Fernando, quem pregou pra você a primeira vez... Eita glória! E depois me levou pra Cristo novamente. Tá. Ó, a primeira vez, quem pregou pra mim foi o meu querido irmão Dalmir. O irmão Dalmir trabalhou comigo no meu primeiro emprego, tinha 16 anos de idade. Eu tava perdidão, né? Bebida, droga, e eu estudava à noite, então só fazia coisa errada na escola, e no outro dia não conseguia chegar no horário no trabalho. Tava pra ser mandado embora, desesperado. E esse homem ficava contando o testemunho dele pra mim. Ele falava, Fernando, quando eu era jovem assim, da tua idade, eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era tomar uma cachaça. E eu era muito doido, e ele contava as coisas. Ele falou de umas coisas que eu nem sabia que existia. Ele tomava chá de fita, tomava chá de cogumelo. Ele tomava chá de... Sinógeno, qualquer coisa ele mandava. Viu vários amigos dele se perder e ficar doido e não voltar mais. Ele ia contando umas coisas e eu ficava impressionado. E eu falava, esse cara deve estar me seguindo, indo lá na escola lá pra ver eu fumando maconha, bebendo com meus amigos. Agora ele tá vindo me dar palestra aí de Jesus. Só que aí, meus irmãos, quando eu fiquei sabendo, a minha tia, que ela era testemunha de Jeová durante muitos anos, se converteu a Cristo. E ela chegou pra mim e falou assim, Fê, eu tô orando muito pra que nesse seu novo emprego alguém possa falar de Jesus pra você. Meu Deus, é forte. Aí eu falei pra ela, então Deus tá ouvindo tua oração, porque tem um cara chato lá, o cara fica falando toda hora de Jesus pra mim. Ela, sério? Eu falei, ela ficou super feliz. E ela me chamando pra ir pra igreja. E ele falando, você precisa ir pra igreja. E eu sabia que precisava ir pra igreja porque eu queria parar de usar, porque eu sabia que ia perder emprego. Porque o chefe falou, você não chega no horário. E eu não queria, eu não queria perder emprego. E ele falava, e eu perguntava pra ele, mas como você conseguiu largar tudo isso? Porque eu queria largar e não conseguia, né? E eu aceitei Jesus. Eu falei, é só aceitar Jesus? Ele, só aceitar Jesus. É simples assim, Mas como que aceita Jesus? Vai na igreja e vão chamar você lá e você aceita Jesus. Eu falei, tá bom. Beleza. Aí... Não, porque ele falou, eu posso orar por você e você aceita Jesus agora. Eu falei, não, eu quero aceitar Jesus na igreja. Eu falava pra ele. Eu ficava... eu dava uma de espertão. Aí, beleza. Foi a época que a minha mãe mais ganhou dinheiro. Foi a época que a gente recebia mais convite de família que nunca ligou pra nós pra ir visitar na praia, no interior. Todo final de semana eu tava em algum lugar diferente. Eu falava, eu falava pra minha tia, domingo que vem eu vou. Uns 6 meses, no mínimo. Todo final de semana a gente tinha um convite pra ir na casa de alguém. Não consegui ir pra igreja. Aí um dia eu tô lá em casa deprimido que eu ia ser mandado embora. Eu já sabia que eu ia ser mandado embora porque meu chefe falou, segunda-feira, se você não chegar no horário, esquece. Você ficava na gandaia e... Ficava na gandaia e não conseguia. E aí eu falava, eu não vou conseguir. Falei, na segunda eu até consigo, que eu vou dormir cedo domingo, mas na terça eu já chego atrasado e vai mandar embora. Eu triste assim, deprimido. Lá em casa minha tia chega, Fê, hoje tem culto, vamos? Eu falei, não, tia, mas hoje é sábado. Aí ela, não, hoje é culto dos jovens, vamos lá. Cheguei, fui no culto dos jovens, parei lá, sentei lá no fundo lá. E aí o pastor começou a pregar, ele pregou lá em 2 João. Eu não vou lembrar o versículo exato, mas fala assim, eu vos escrevi, jovens, pois sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Aí ele falava, você que veio aqui nessa noite, jovem, você já venceu o maligno. Aí eu, sabe de nada, inocente, eu tava fumando maconha ontem. Eu tava loucão, nada a ver, como que eu já venci? E Deus ainda manda dizer assim, não importa o que você fez ontem. Aí eu falei pra minha tia... Mesmo, que é isso, eu falei pra minha tia, minha tia contou minha vida pra esse cara. Eu falei, não, a minha tia não sabe que eu fumei maconha ontem. Como que esse cara sabe? Aí o negócio começou a
aquele temor. E aí só faltou ele falar meu número do RG, meu nome, sobrenome. E aí foi o culto inteiro, a palavra inteira direcionada pra mim. E aí na hora que ele falou, alguém quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. Quando eu fui ver, filho, eu já tava correndo com os 2 braços pra cima. Eita, glória. E chorando, Senhor, me perdoa. Eu não quero mais essa vida, não. E aí ali, Senhor Jesus fez a obra, me preencheu. Depois aconteceram, né, as coisas lá, tentaram me afastar. Mas quando a gente tá com Jesus, irmão César, não tem tempo perdido, não tem nada disso. Deus, ele tem o poder de fazer a gente recuperar tudo. Ele restaura. Não tem parede. Exatamente, crente. Glória a Deus. Também do Fábio. E quem me trouxe depois pra Jesus de novo foi o pastor, foi o Bispo Francisco, porque eu... Na verdade foi na clínica, né? Mas pra ir pra igreja, eu saí da clínica, depois de 9 meses, já fui pra Igreja Missão, que é a minha digníssima esposa, e aproveitar, mandar um beijo. Diaconisa Jennifer, te amo, meu amor. Minha filha também tá lá, meu filho, Lívia, te amo. Henrico, te amo. E ela me levou pra igreja lá, missão, e eu não saí mais de lá. Mas eu creio que eu voltei pra Jesus, foi na clínica mesmo. E ali eu fui ministrar direto por Jesus, porque na clínica é complicado, viu? Na clínica não é fácil não, porque são poucos que estão realmente ali pra conseguir, né, realmente, eu vou me libertar. A maioria quer passar um tempo, quer engordar. Você sabe, né? Como que é, né? E aí é difícil. Mas aí foi daquilo, depois vir pra rua. Exatamente, meu irmão. Mas aí, respondendo a pergunta do irmão Fabiano, foi na clínica ali, Deus me ministrou e depois direto na Igreja Missão Serviço de Jesus. Pastor Marcos, também a pergunta do Fábio Alves. Qual a maior dificuldade que o senhor já enfrentou no campo de missão? No campo missionário eu enfrentei uma dificuldade muito grande no Paraguai, né? Sim. No Paraguai, fiquei uns dias lá para abrir uma igreja e foi muito difícil. Exatamente tudo. Por empresária? O campo missionário, ele em si, ele é uma pressão muito forte, né? Sim. Por quê? Porque você sai para ganhar almas. Então o inimigo, ele não vai... A retaliação é grande. Então tem muita retaliação, tem muito peso. Não é fácil. E também as dificuldades, que faltam as coisas, né? Você tem necessidade de algumas coisas que falta, mas é uma pressão. O campo missionário é uma pressão. E lá no Paraguai foi muito difícil, sabe? Muito difícil. A pressão, ela é muito grande. Eu falo para as pessoas, todas as vezes que nós vamos para o campo missionário aqui já, porque o povo indígena, na cultura lá, tem o ocultismo, né? Então é muito difícil. É uma também. batalha espiritual. Batalha espiritual muito forte. Então você tem que se consagrar, tem que buscar Deus muito, tem que jejuar, tem que orar, tem que ler, para poder enfrentar o campo missionário. Porque essas são as nossas armas, né? Jejum, oração, consagração são as armas que você usa no campo. E então eu enfrentei muita dificuldade, e uma das maiores dificuldades que eu enfrentei foi exatamente no Paraguai, quando eu fui abrir a igreja lá. Foi muito difícil. Já na África também é um peso muito grande, mas eu não enfrentei tantas dificuldades na África quanto no Paraguai. Não, eu imaginei que o senhor ia falar África. Não, apesar de ter sido coisas bem pesadas também, né? Você lembra de alguma coisa na África, pastor? Na África a gente via umas coisas lá terríveis que, se você falar, as pessoas nem acreditam, né? Como feiticeiros que flutuam. E o peso, né? O peso é muito... A carga do país inteiro, né, Steve? Dalila Gonzalez, boa noite, pastor Marcos. Deus com ustedes. Acredito que significa Deus está convosco. Né? Ana Tobar Rubi. Que Deus ilumine sempre. Te abençoado. Você, César, glória. A paz do Senhor e um grande abraço da Ana Lu. Essa mulher é magnífica, é uma bênção de Deus. Ela que, quando nós fomos na clínica, fui levar uma moça numa clínica, que eu achei que ela tava, era uma amiga minha e caiu pro mundo aí. Encontrei ela num farol, morando na rua. Ela pediu ajuda. Volto a frisar que, como eu era no passado, ela falou que se fez com você, vai ter que fazer comigo mesmo, porque eu era um caso perdido. Então, se eu conseguiu, mas é assim que Deus faz, né? Ele salva exatamente pra isso, irmão César. Aí trouxe essa amiga. Um abraço, Elaine, abraço todo o pessoal.
né, que tá na clínica lá, ela tá bem, ela tá firme, tá ótima na clínica, sabe? Ela me liga. Aliás, eu acredito que amanhã, nesse final de semana, vamos lá visitar, que já tá aberto as visitas. Glória a Deus. E vamos lá, fale mais sobre a missão. Por enquanto que nós estamos falando do Eldorado. Daí tem a outra que é lá na mesma região, que é Pariquera-Sul. Pariquera-Sul. Porque pra quem não sabe, como que funciona ali a nossa dinâmica? A gente sai daqui de São Paulo na sexta-feira. A logística que vai... Isso, a gente vai, busca as cestas básicas, vai até o supermercado, faz o que tem que fazer, abastece o carro. Sim. E vamos pra lá. E a nossa base missionária é na casa dos nossos queridos missionários, irmão Josafá e a nossa querida missionária Andréia. Uma família abençoadíssima. Tem a Eloá, o Pedro também, são uma bênção, os filhos deles. Eles nos receberam lá muito. Meu Deus. De braços abertos lá, a gente se sente em casa. É muito, muito bom. E fica lá em Pariquera-Sul, essa base missionária, que é a casa deles. Eles abriram a casa deles para nos receber. Então, a gente sai daqui normalmente 4, 5 horas da tarde. A gente, normalmente esse horário na Regis Bittencourt tá travado, então a gente pega muito trânsito até lá. Depois, no meio do caminho, vai destravando, mas são 3 horas e meia. A gente para, né? Tem a parada, precisa ir no banheiro, precisa se alimentar. Então, assim, eu tô falando tudo isso porque, para dizer, irmão César, para buscar as cestas básicas, para poder pagar o combustível, o pedágio, a alimentação na estrada, tudo isso tem um custo. Tudo isso tem um custo. Então, quando o irmão falou para poder ajudar, realmente é porque necessita. É necessário. E fica pesado para você encher o carro de cesta básica, doce, roupa, tudo que a gente... e aí tem o pastor também fazendo as coletas. Eu até falei, acho que os irmãos acham que o carro do pastor Marcos tem uns anjos que vai empurrando, que eles acham precisa que de gasolina. Não tem nada, né? Não precisa. Você que tá em casa e quer colaborar, você que tá em casa e quer colaborar com essa obra, através do Pix 119 1311 1879, 119 1311 1879, para colaborar para que esse trabalho maravilhoso, esse trabalho muito magnífico que eles fazem, não cesse, não pare, para salvar muitas mais vidas aí, para libertar muitas mais almas. E aí, lá, César, a gente fica na casa deles na sexta-noite, e de manhã, no sábado, cedinho, a gente vai para essa tribo quilombola. Então a gente se hospeda em Pariquera-Sul, vai até Eldorado, que é mais de 1 hora de estrada e mais quase 1 hora de estrada de terra, porque é tudo fechado, mato fechada. E lá a gente passa o dia todo ministrando a vida das pessoas, levando alimento, levando doce, brinquedo, fazendo tudo que a gente faz lá. E a gente leva a Santa Ceia para nossa querida irmã Filomena, para os irmãos que são batizados lá. Lá a gente tem a oportunidade de fazer a igreja, que o pastor falou, né? A gente vai mostrar as imagens, acho que daqui uns 5 minutinhos, né? E aí, irmão César, lá a gente fica o dia todo. Quando termina, a gente volta para Pariquera no sábado à noite, para fazer um culto lá na casa dos missionários, que eles têm uma garagem, e aí vem a vizinhança, vem irmãos ali das igrejas locais e fazem um grande culto ali, e Deus ali faz grandes maravilhas. E eu vou falar... Curas, né? Deus curou aquela mulher lá. Meu Deus, coisas grandes, restaurando famílias, casamentos, filhos. E eu falo, a gente sai daqui na intenção de abençoar, mas a gente sai de lá muito abençoado. Muito abençoado. Fábio Alves, presbítero Fernando, qual a sua primeira experiência do campo missionário? Qual foi a sua primeira experiência? Olha, boa pergunta, hein, pastor Fábio? É o pastor Fábio? É o pastor Fábio. Alves é o pastor Fábio Águia. É, o Águia. Oh, glória. Estávamos ontem lá no monte, hein? Foi forte, Deus é fiel. Meu Deus do céu, forte. Foi coisa... Ó, pastor, primeira obra missionária... Eu vou ser bem sincero. Eu acho assim, evangelismo na rua é obra missionária, né, pastor? Levar folhetinho é obra missionária, não é? Você entregar folhetinho. É uma obra missionária, mas é diferenciado. Do campo, né? Do campo, porque o campo, ele colocou campo lá. O campo é muita pressão. É vasto, né? É outra situação, né? Então foi com o pastor Marcos mesmo. Respondendo a sua pergunta, foi com o pastor Marcos. Eu cheguei lá na primeira vez. Nós fomos com um irmão de uma outra igreja, que ele é advogado. E assim, tem vários tipos de irmãos na igreja. Tem aqueles que são mais fogo, reteté, tem aqueles que são mais calmo. Ele era aquele mais calmo, sabe? Sim.
mas o que esse homem chorava, o que esse homem, assim, né? E eu também vou falar, né? A gente sentiu muito a presença de Deus, Espírito Santo. Foi algo maravilhoso. Fui lá, porque nem tava falando agora, fui lá para abençoar, saí de lá abençoadíssimo, saí de lá levando grandes vitórias. Então, pastor, respondendo a tua pergunta, foi há 3 anos atrás, com o pastor Marcos, lá em Pariquera. Também do Fábio a pergunta, pastor Marcos, qual o maior sonho missionário do pastor Marcos? Eita glória. Meu maior sonho, porque assim... Missionário, sonho missionário. O meu sonho é ter um helicóptero, mas dele é o sonho missionário. Então, não sonho do... Meu sonho missionário não é fácil, não. Sei que o senhor se emociona muito. Você que está em casa, vai se inscrevendo no canal, vai compartilhando, vai deixando o seu like, manda sua pergunta aqui e colabore com essa obra maravilhosa através do telefone do Pix, que é o 919-1311-1879. Então, meu sonho missionário, eu sei que há muitas pessoas talvez não entendem isso, né? Mas eu entendi quando o meu bispo falou que ele tem um amor muito grande pelo povo do Paraguai, que são índios também, né? É povo indígena. E eu tenho essa paixão, esse amor dentro da minha alma por todos, mas pelo povo da África. Então meu sonho missionário é poder concluir a nossa base missionária na África e a igreja, né? Nós já temos o terreno, estamos construindo lá aos poucos, né? Deus colocou o nosso presbítero para nos ajudar lá, tem ajudado bastante o missionário Vicente, que está nos assistindo também. E quando se fala de África, queima dentro da minha alma. Então, porque eu tive lá, eu vi a necessidade dos anciões, né? Das pessoas que são abandonadas, os anciões abandonados, crianças que não têm pais. Então, eu vi toda a necessidade. Inclusive, nós fizemos lá o projeto da sopa e a gente tem mandado também ajuda para eles comerem, mas é muito difícil. Então, por que eu me emociono? Porque eu tive lá e vim com esse amor, sabe? O que eu sentia lá, o que eu senti lá, quando eu vi tudo isso, pessoas já idosas, vivendo um momento difícil lá, com fome, precisando de comida, crianças sem pais, precisando de comida. Eu falei, nossa, comendo terra, barro. Eu vi as pessoas comendo, eu vi pessoas cavando lá, eu tive lá. Eu experimentei a terra para ver como que é, né? Então, quando eu vi tudo isso, eu senti uma chama muito acesa dentro da minha alma. E eu falei, quando chegar no Brasil, eu vou falar para as pessoas. E eu pensava, o meu erro foi esse, que todas as pessoas ia se compadecer como eu tinha visto, porque para mim isso é amor, é amar ao próximo. O que é amar ao próximo? A Bíblia diz que Jesus, quando ele chegou na aldeia, né, na cidade de Naim, quando ele estava chegando, ele se compadeceu, ele teve compaixão. Compaixão significa ele trocou de lugar. Então nós, como servos de Deus, nós temos que ter compaixão das pessoas. O que é trocar de lugar? É sentir o que ela está sentindo, né? É viver na pele o que ela está vivendo. Empatia, né? Entendeu? Empatia. Então, eu me emociono porque eu tenho um amor muito grande pela África. Então, meu sonho é de concluir lá o lugar para as crianças, como uma creche. Nós temos um terreno grande lá, como uma creche para as crianças, e a igreja. Isso na África? Isso na África. Onde que é? É em Moçambique. Aí as pessoas, presbítero, às vezes não entendem assim, não, mas aqui no Brasil tem fome, mas tem muita gente. Se você for pegar lá o índice de quantas pessoas são cristãos lá, é a minoria. E aqui no Brasil, cristão é quase a metade da população brasileira, né? 500% aí. E pouco se compadece. 50%, né, da população. E todo mundo se ajuda, né? Eu falo isso porque a gente está no campo aí sempre. E o que eu vi? Nós saímos entregando marmita, já tinha 200 igrejas entregando marmita para o mesmo povo.
Então, aqui no Brasil não tem fome. E lá eles têm fome, né? Eles têm fome de 2 tipos de fome. Eles têm fome da comida espiritual e o espiritual. Por quê? Porque o islamismo está crescendo, outras denominações estão crescendo muito, né? E as boas novas é muito pouco. Então o que mais cresce lá agora é o Islã. Por isso que nós temos que ir para lá. Temos que ir. É igual no Paraguai. Por que o nosso líder tem esse amor também, essa paixão pelo... Quando nós começamos a fazer a obra no Paraguai, era 3, alguma coisa por cento de cristão. E nós começamos lá a fazer. Hoje deve estar umas 8, não sei. Né? Que saudade de vocês, a paz do Senhor, meus irmãos. Amor é ser acolhido como eu fui por vocês. Nunca senti tão amado e acolhido. Que saudade de vocês, está dizendo o irmão Leandro Amorim. Ô, glória! Eita, glória! Esse grande homem. Saudade também, meu irmão. Você é bênção. Você e sua família. Então, o Leandro Amorim veio através de um ID, né? Do ID, de uma missão, né? Então, vale a pena você investir em missões. Verdade, Jesus. Porque quando você investe em missões, você está investindo em pessoas, restaurando pessoas. Esse ano o Leandro vem também aqui, hein, pastor? Vem aqui para contar de novo o testemunho dele, que é forte. Nós estávamos lá no dia que ele chegou. Foi forte. Mas é o que o pastor falou. A gente estava indo fazer o ID. Estávamos num culto. Ele chegou lá achando que ia ser festa, churrasco, era um culto no lar. Sentou lá. O que ele viu era maná do céu. E Pariquera-Sul? Como é que é o trabalho em Pariquera? Então, em Pariquera, nós temos também tribo indígena no Pariquera, né? Tem 2 tribos, as tribos Pindotê e Araçamirim. Hoje nós cuidamos muito da Araçamirim, né? Que é a tribo que o nosso cacique Paulo, ele deu toda a entrada por evangelho, né? Inclusive é muito bom quando a gente vai lá, a gente ora, pessoas são curadas, índios curados para a glória de Deus. Então o nosso trabalho lá em Pariquera é com os índios também, e tem esse culto, né, que nós fazemos lá, que Deus tem feito assim uma grande obra na vida das pessoas, que é na casa do nosso missionário Josafá. Nós temos feito esses cultos aos sábados e Deus tem operado, né? Deus tem usado as nossas vidas, né? Pessoas são curadas, pessoas sendo restauradas para a glória de Deus. E a última vez que nós fomos lá, sabe quem que estava lá, César? Nosso querido e amado Bispo Francisco Neres, conhece? Bispo Francisco. E o irmão dele abençoado, o pastor Anelino. Maravilhoso. Eles estavam lá. Me pergunta todo dia como é que eu tô. Isso é uma bênção. Você tá bem? Não te vi ontem. Quero saber por quê. E aí ele tava lá, eles estavam lá, eles não, acho que ambos, né, não tinham conhecido ainda esse trabalho e ficaram muito impactados também. Deus usou o bispo lá poderosamente na palavra, o povo saiu de lá impactado. Então lá em Pariquera tem essa parte das tribos indígenas que a gente leva também ali alguns recursos para eles e leva a palavra de Deus. E tem a casa ali, a vizinhança do nosso missionário Josafá, que é impactada também pelos cultos ali, né? Como o pastor falou, acontece muita coisa lá, muita glória, né? Eles não veem a hora da gente chegar lá, né? Quando a gente não vai, meu. Quando que vai vir e tal? E aí entra no mesma coisa. Recurso. Falta de recurso. Às vezes a gente não vai, assim, dentro da data prevista, né, presbítero? Devido à falta de recurso. Às vezes passa um mês, às vezes passa 2 semanas, às vezes tem vezes que vai mês sim, mês não, porque não tem o recurso. Inclusive, irmão César, a hora que o irmão quiser, eu acho que o nosso diretor tá ali já com tudo preparado, as fotos, os vídeos, as imagens, porque a gente falando é muito bom, mas mostrar, eu acho que as pessoas conseguem. Vou pedir pra ele soltando e vocês falando pra gente olha como é que é o local lá, ali os obreiros, né, a missionária Andréia, ali é irmão da... Aí a igreja. Aí a igreja que nós construímos pra glória de Deus, foi o culto de inauguração. Meu, foi muito mistério esse dia, porque foi só criança pro culto. Olha que maravilha. E a gente ficou assim, chateado que os pais não estavam, mas foi um mistério ali, porque Deus sabia o que ia fazer nesse dia. E eu vou contar esse testemunho aí desse dia aí, como foi forte essa nossa ida pra ir nesse dia, pra inaugurar a nossa igreja. Foi aquele moreno ali. Foi. Aí, ó, o pastor Marcos, ele ungindo as crianças, orando pelas crianças, e
Ali nós estávamos declarando que o evangelho ele ia chegar. Olha lá, as crianças estão repetindo, né? Aceitando Jesus. Dá pra ouvir? Dá, né? Me aceita como teu filho. Porque eu creio que não há outro Deus. O Senhor é o único, insuficiente, Salvador da minha vida. Agora coloca a mão no coração e eu vou orar por vocês. Nós vamos orar como igreja. Pai, no nome de Jesus Cristo. Sim, meu Deus, aqui estão os teus filhos que acabaram de confessar o Senhor como único suficiente Salvador das vossas Todos esses jovens aceitando Jesus, ô César, no dia da inauguração da nossa igreja. Abençoa, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Que eles venham crescer na graça e no conhecimento da tua palavra. Foi forte. Que eles possam, meu Deus, dedicar ao Senhor, meu Deus, a partir de agora. Abstendo, meu Deus, de todas as coisas desse mundo, porque a tua palavra diz que aquele... Pode passar. Vai falando? Ó, isso daí foi antes. Ali já estava construído. Isso daí foi durante a construção. Pastor, deixa eu fazer. O pastor, o senhor só pegou essa enxadinha só pra fazer uma média? Não, eu só tava capinando. Ele pode falar pra você. Eu tava no dia. Não, esse dia foi ele precisou, porque eu tava com dengue, meu. Eu fui pra lá no meio do caminho. Com dengue? Então, o pastor, a gente sai 4 horas da tarde. Começou a dar aquela moleza, sabe, aquele negócio ruim. Eu falei, não, vou tomar um de pirona e vou. Meu, chegou lá. Aí eu falei, pastor, você vai ter que pegar a pá por mim, porque... O que você estava fazendo? Era o contrapiso. Porque aqui a igreja é esse lugar aqui, tá? Aquilo que você viu, tava sendo construído aqui. Ali, né? Mal, olha isso aí, Mal. Aninha. É bênção demais. E nesse dia aí, foi quantas dessa aí, pastor? Pra fazer tudo ali? Foram muitas, né? Foi mais de 20, né? Mais de 20 uma cera dessa aí. O negócio... Eu mando bem pegou. Esse negócio. Eu também olho que é uma beleza. E nesse dia aí, a gente viu a palavra de Deus se cumprindo. Porque era já uma... Ó, o pastor sempre dando atenção lá pro povo, não é uma bênção. Você já sabe como que é, né, César? Sim. E Deus já tinha prometido. É importante que o pessoal que tá em casa conhecer esse trabalho e saber como é que é o trabalho. Você que tá em casa aí, que tá passando por uma situação difícil, que tem um problema de vício, doença, saiba que a palavra de Deus, ela pode resgatar, restaurar, curar, tá? E existem anjos como pastor Marcos Cruz, como o presbítero Fernando, que fazem esse trabalho, eles se predispõem, eles se mergulham nesse trabalho sem almejar nada em troca. Então, você que está em casa e tem condições, meus amigos eu não vou citar nomes, mas que estão assistindo aí, vou citar nomes, sim, Anderson, Tirso, colabore com essa obra. É uma obra muito bonita, uma obra maravilhosa para resgatar a vida, trazer de volta aqueles que estão perdidos e aqueles que estão doentes. A força dá desse alegria, trabalho, né, para essas pessoas. Exatamente, tá? Porque o que talvez não é nada para você, o que talvez na sua empresa não vai fazer falta, vai colaborar bastante, vai ajudar muitas pessoas. E também, através do Pix 11 9 13 11 18 79, manda sua colaboração. O pastor, nesse dia ele não parou não, tá? E eu vou falar, tem muita coisa que acontece na igreja e o pastor Marcos... Então, o pastor Marcos, ele, na nossa igreja, ele tá sempre ou visitando alguém, ou num culto no lar, fazendo alguma coisa, e às vezes as pessoas da nossa igreja não vêm mesmo. O pastor Marcos, às vezes, vai pintar uma parede, ele fala, tem um culto pra ir, eu tenho uma coisa pra fazer, e aí o pessoal não vê ele lá, e acha que ele não faz. Mas, nesse dia aí, negócio... Eu não sei se tem um vídeo aí, na hora do almoço, eu falei, pode... Aí eu falei, o que ele maneja melhor? Perguntei pro irmão que tava ajudando lá, o que ele maneja melhor? O garfo ou a pá, né? Aí os irmãos ficou meio na dúvida, acho que tava meio a meio. A Ariane é uma empresária, dona da RGB Produtora. Ariane, obrigado por você estar acompanhando a gente, que Deus te abençoe. Ela tem uma produtora muito legal lá na zona
próximo do CEAGESP ali, como é que é o nome daquele Oeste, né? Zona Oeste. É Zona Oeste ali. Eu esqueci muito ruim de nome. O bairro, né? É o bairro. Olha lá. Olha lá. Agora ele é bonitão, né? Agora ali ele trabalha bonito. Aí o pessoal falou, o que ele manja mal? Põe o áudio aí, põe de novo esse aí. Deixa repetir. Repete aí. Comeu uma criança pra trabalhar. É nada. O que você achou desse. Como que chama? Que ajuda na obra? É o. Auxiliar. Auxiliar não, é o. Que é? Servente Servente. O que você achou desse servente aqui, ô crente? Bastante. É? Bom de a pá. Já tá aprovado, não? Já tá no segundo. Bom de a pá. Eita glória. Que maravilha, que trabalho maravilhoso. É bom, meu. O clima é muito bom. A gente sai de lá, que nem eu falei, a gente vai pra abençoar, a gente sai de lá abençoado, cheio. Que a humanidade tá precisando mais, tá? De pessoas que se predispõem a ajudar. Porque a maioria das pessoas perderam a fé na humanidade. Não existe mais uma pessoa que está fazendo bem pra gente na cabeça da população mundial. Não tô falando só da população brasileira, não. Não tá na cabeça mais do ser humano que é uma pessoa que tá ajudando só de coração. É difícil encontrar pessoas assim, tá? Por isso que essa obra não pode parar. Você que tá em casa, colabora com essa obra, tá? Olha o tipo de trabalho. Tem mais, tá? Tem mais. Esse daí a gente levando os bancos da igreja. Palavra, promessa, hein, pastor? É, lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ter um local ali pra esse povo, né? Deus, né? Foi no dia que a gente tava indo montar tudo lá. Foram 7 anos, César, pra chegar nesse ponto aí. 6, né? 7 agora, mas nessa época foram 6 anos que o pastor batalhou pra conseguir montar um cubículo lá pros irmãozinhos orar, meu. Olha lá, ó, um púlpito, a gente servir no Santa Ceia e a igreja lá. Você vê, é isso, demoraram-se 7 anos, cara. Então assim, você vê, né? A gente... Vamos glorificar Deus, né? Não vamos olhar isso como algo... Mas dá pra refletir, né? Dá pra colocar... E você vê ali que a gente precisa melhorar mais um pouco, né? Com certeza. Pintado. Precisamos de muita ajuda, né? Ainda. Sim. Precisamos de ajuda. Mas quando o César fala, pastor, eu até entendo, viu, irmão César, a tua visão, mas a gente só consegue fazer isso pelo Espírito Santo. Olha que coisa linda, cara. Olha. Isso é muito bonito. Ó, o pastor já tava chorando já. Quer ver esse homem chorar nessa obra aí. Olha o lugar, ó a cozinha. Olha a cozinha, a gente orando pelo alimento. E a situação. Ali a gente vai entregar os doces para as crianças, né? Depois do culto. Mas, irmão César, a gente só consegue fazer isso pelo Espírito Santo de Deus. Porque assim, por que eu sinto alegria de fazer isso? Cara, eu deixo minha esposa com a minha filha e meu filho em casa. Como que você faz? É o Espírito Santo, é Deus. Presbítero Fernando e pastor Marcos. Recuar é uma opção? Não, é avançar. Retroceder jamais, avançar sim. Não tem essa palavra no nosso vocabulário, porque não existe essa possibilidade, porque o único que veio para matar, roubar e destruir, ele é o que se opõe a isso. Só que nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. Nós servimos aquele que nos dá a condição de fazer isso. Voltamos a dizer, ele nos amou, ele nos salvou e nos separou para fazermos essas boas obras. Então é tudo dele, tudo para ele, toda a glória somente ao Senhor Jesus. Se tudo esse trabalho que vocês fazem, tá? De todas as pessoas que vocês alcançam, só uma se salvar valeu a pena? Valeu a pena. Vale mais que o mundo todo, né, pastor? Vale mais que o mundo todo. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, para nós já valeu. E nós não vamos parar, né? A gente não vai parar. E a gente vendo aí essas crianças se rendendo no dia de hoje, pessoas se rendendo a Cristo, né? Crianças ali participando. Isso aí para nós é o nosso salário, para nós é o nosso dinheiro. Quando você vê, e tudo que nós queremos, né, é ver as pessoas bem, ver as pessoas felizes, né? Tem o irmão ali que a gente chama ele de Chapéu, um senhorzinho lá, a felicidade que ele ficou quando chegou nesse ponto aí, né? De cobrir, de ter o espaço para
pregar o evangelho, para falar de Deus ali para as pessoas. Que ninguém dava valor nenhum, né? Ninguém ia lá nesse lugar. Mas aí Deus nos levou lá para a glória dele. Nesse dia, pastor, eu lembro muito bem que durante o caminho todo, na estrada, Deus ele ficava falando assim no meu coração: hoje vocês vão conhecer novos lugares. Eu falei: novos lugares? Vocês vão lugares que não foram ainda. E ainda eu falei: pastor, na hora que a gente estava na estradinha de terra, que demora, né? A gente vai conversando. Eu falei: pastor, Deus tá falando no meu coração que o mistério é que a gente vai conhecer novos lugares hoje. Ele: amém, né? E pastor, tranquilo. Quando chegamos lá e só tinha criança no culto de inauguração, né? No dia da inauguração, né? Num primeiro momento, eu fiquei chateado porque a gente sempre vê as famílias, a mãe, o pai participando também. E nesse dia só tinha as crianças. E aí, irmão César, quando terminou o culto, né? As crianças aceitaram Jesus ali, foram na frente e confessaram ali: nós queremos que ali Deus já, né, fez coisas maravilhosas. Eles falaram assim: vamos lá em casa que tem... Meu pai vai tirar um cacho de banana e umas... Como que é? Jaca. Não é jaca não, é o... Palmito, né? E uns palmitos pra vocês levarem. E aí, amém, vamos. E aí, eles... segue a gente. Eles vão de bicicletinha na frente, a gente vai de carro, né? Andando devagarzinho atrás. E aí, entramos por um canto lá que a gente nunca tinha ido, irmão César. Chegamos lá, o povo ali, né? Se embriagando, né? As garrafas de pinga, não sei o que. Não, põe pra lá, os pastores chegou, não sei o que. É legal o respeito que eles têm. Isso é bom. Eu chego em alguns lugares, até de uma cidade do interior, que até mora meu filho, a maioria da minha família mora lá, chamado Santa Isabel, que fica depois de Guarulhos, sabe? Conheço. E tem alguns amigos da época da vida louca, eu não deixei de só não fico lá, mas não deixei de visitar. Eles estão usando a droga. O Cezinha chegou. Respeita, paga, ninguém vai usar nada aqui, ninguém vai beber, não quero ver ninguém bebendo. Eu acho legal esse respeito que eles têm para conosco. Sim, né? E aí o pastor, aí vem, chama, né? E eles chamam a gente de pastor, né? Chamou: pastor, ora aqui pelo meu pai, que ele tá com uma enfermidade, a gente não sabe o que é. O cara com um caroço, um negócio estranho lá, a gente orando. E aí esse mesmo rapaz que pediu para orar pelo pai contou um testemunho forte nesse dia, que é aí que eu queria chegar. Quando a gente chegou lá nessas casas, a gente parou em uma lá para orar, e aí todo mundo se reuniu ali naquela casa, que tinha um quintal maior, tal, coberto, ficamos ali. E aí o pastor, leu um versículo, falou, né, da importância da gente estar com Jesus, né, ministrou aquele povo. E aí esse homem começou a chorar, né, falando que o filho dele naquela noite, naquela madrugada anterior, ele pegou o filho dele em cima da cadeira com a corda amarrada. Jesus Cristo. Na madrugada. E ele falou: eu não sou de levantar de madrugada. E alguma coisa me incomodou. Eu levantei e eu fui até a sala. E meu filho estava lá, já preparado com a corda amarrada em cima. E ali, enquanto a gente foi lá dentro para orar, nos cômodos das casas, da casa, a gente via alguns vultos, algumas coisas se movimentando, saindo assim. Uma coisa muito pesada. E naquela tarde ali, né, que foi o final do culto, acaba umas 3, 4 horas o culto, Deus levou a salvação para aquele lugar, repreendeu aquele espírito né, que estava tentando levar a ceifar aquele menino. Não é nem bom a gente falar as palavras, porque senão depois o YouTube ele não leva, né? Mas assim, a gente já entendeu o que o menino queria fazer, então aquele espírito que estava levando aquele menino a fazer aquilo foi repreendido. Aquelas pessoas que passaram aí na igreja, e a gente viu ali, né, aqueles jovens ali sendo realmente libertos. Então, você vê a importância. Naquele dia, se tivessem ido os pais ali, talvez eles não tivessem essa ideia de vamos lá conhecer minha casa, vamos lá. As crianças foram lá e chamaram a gente para ir. Então, assim, Deus sabe o que faz. Bom. E outra coisa, aonde que o evangelho mais floresce, pastor? Dentro de um lar, através da vida de quem? Das crianças mesmo. Porque quando entra através de uma criança, ela fala: me leva na igreja, pai. Deus ele começa, ele faz algo maravilhoso. Então Deus mostrou assim ali, nitidamente: meu filho, isso aqui não é motivo de tristeza, isso é motivo de alegria, porque isso é aprovação, estou aprovando a obra que vocês têm feito, e estou selando, dizendo que aqui haverá salvação, porque através da vida dessas crianças
vai entrar salvação nessa região. Então nós cremos que foi ali tudo perfeito, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, irmão César. Que maravilha, que trabalho maravilhoso. Deus tem um propósito em tudo, né? Eu fico maravilhado quando eu vejo o pastor Fábio falar assim, que missões faz com a vida daqueles que vão, né? E com os joelhos, né? Dos que oram e com aqueles que contribuem. Olha o pastor me corrigindo da vila que eu tenho que ir lá, a Vila Leopoldina lá. Ah, acertou. Então eu fico maravilhado quando ele diz isso, né? Que a missão ela faz de 3 formas. Então, a importância que teve de estarmos lá nesse campo para salvar essa pessoa que estava com a corda no pescoço. Literalmente. Agora que eu me toquei Jovem. que Fábio Alves é o pastor que trabalha do meu lado o dia todo. Agora é só. Ele mesmo. Rapaz, senhor, um abraço, pastor Fábio Alves. O tempo é curto quando a conversa tá legal. O tempo Meu é muito Deus, curto. já acabou, tá? Foi um programa maravilhoso. Uma pergunta rápida. Presbítero Fernando, o que é Deus pra você? Meu irmão, Deus, ele é a fonte inesgotável de graça e de tudo que a gente precisa. Ele é a fonte, ele é o centro. A gente não precisa de mais nada, a gente só precisa de Deus na nossa vida, porque se você tem Deus, ele é o centro, Deus ele é tudo. Agora eu queria que você olhasse para o pessoal que tá em casa e desse um recado para eles, para as pessoas que ainda não aceitaram, que tá passando por uma situação bem apertada de saúde, tanto saúde, tanto financeira, quanto o matrimônio indo por água abaixo. O que você diria para essas pessoas que tá lá? Olha bem para eles lá, olha bem lá no fundo. Eu, assim, sinceramente, o que eu tenho para dizer é que esse mundo, ele não tem nada para nós. Esse mundo, ele só tem ilusões, ele só tem distrações, decepções. Esse mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E jaz é de jazigo. Então imagina o jazigo, para que ele serve? Para enterrar os mortos. Então quando você jaz em algo, não significa que aquilo vai melhorar. Pelo contrário, aquilo vai piorar, aquilo vai degradar. Então não pense que o mundo vai virar um lugar melhor, que vai ter, né, todo mundo cantando lá Imagine All the People, lá, aquelas coisas, né? Não vai ter isso. O que vai ter é que acima de tudo isso, de todas essas circunstâncias, acima de tudo que a gente tem visto, política, guerra, saúde, tudo que você possa imaginar, religião, acima de tudo isso está o nosso Deus, que ele é todo poderoso e que você, através de Jesus Cristo, tem acesso total a esse Deus. Então, se você entregar a tua vida a Jesus e reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador da tua vida, e entregar verdadeiramente a tua vida a Cristo e falar: Senhor, eu não sei como fazer, até aqui não tem dado certo do meu jeito, por favor, me dá uma chance, eu quero fazer do teu jeito agora, Senhor. Com sinceridade, do jeito que a gente tá conversando aqui, você fala com Deus, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Pastor Marcos Cruz, tá? O que é a missão para você? A missão é coisa maravilhosa, né? Como nós já falamos aí, é uma ordem. Missão é uma ordem do mestre que nós devemos obedecer, somente obedecer, né? E se não poder ir, contribui para que outros vão. Se não puder contribuir, ora para que outros possam estar indo, né? Então a missão é uma ordem do mestre. Então e no mestre nós encontramos tudo nele. Ele é tudo para nós. Quando no Evangelho de João diz lá, né? O próprio mestre, ele diz para nós assim, ó: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e será feito, porque sem mim nada podeis fazer. Então Deus é tudo para nós. É tudo. O que é tudo? Nele nós encontramos tudo o que nós precisamos. É o nosso Deus Todo-Poderoso. Então fala lá pro pessoal que tá em casa, o pessoal que tá passando por uma dificuldade agora, olha bem dentro do olho dessas pessoas que estão nos assistindo agora, manda um recado pra eles, pra pessoa que tá talvez tenha muitos aqui que estão assistindo a gente, tá se drogando agora, tá bebendo, tá? Muitos estão doentes, tem alguns acamados. O que o senhor tem a dizer para as pessoas? Eu só vou resumir aqui para todos que assim, ó, nós encontramos tudo que precisamos em Deus. E tudo
tudo que há no mundo, o Salomão já dizia, tudo é vaidade, sabe? Porque tem pessoas que ela vai conquistando algumas coisas sem Deus e vai ficando em falta. Por exemplo, eu quero um carro, aí tem uma semana que ela já tá com aquele carro, ela já enjoou daquilo, ela quer outra coisa, tem uma casa boa, quer outra casa boa, tem o dinheiro, e nada preenche esse vazio, porque só quem pode preencher o vazio que há no coração do homem é Deus, e Deus é tudo. Então, eu não sei qual a tua necessidade, eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você quer. Talvez financeiramente você está abastado, mas em outras áreas da tua vida você está vazio, e só quem pode preencher esse vazio do homem é Deus. Deus, ele é tudo para nós. Então, busca Deus. E eu quero dizer mais para nós: Deus não é religião, Deus não é igreja, Deus é apenas Deus. Ele é Deus Todo-Poderoso para fazer infinitamente mais nas nossas vidas, aquilo que imaginamos, aquilo que pensamos. Eu não sei o que você precisa, mas Ele suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Amém. Como é que tá seu coração? Tá feliz? Tá triste? Tá doente? Tá saudável? Como é que tá as finanças? Saiba que tem um Deus que Ele pode transformar toda a sua vida, te curar, te prosperar, cuidar do seu casamento. Esse é o Deus que nós servimos. Amém. Meu nome é César Pires, esse é o programa Espaço Missionário. Obrigado por permitir que a gente passe essas 2 horas juntos, entrando dentro da sua casa. Obrigado por mais essa oportunidade, que Deus abençoe a todos. Amém.